Aê, tudo bom com vocês? Eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora a gente vai dar play a mais uma aula que vai abordar o quê? Jogos e brincadeiras, só que agora nesse aspecto mais da cultura local. A gente vai fazer essa abordagem mais sobre a nossa realidade, sobre a vivência aqui das práticas acrianas. Quais seriam os jogos e brincadeiras da nossa cultura? Vamos compreender? Mas antes, vamos entender um pouquinho mais sobre a cultura do brincar. Sem dúvida, as brincadeiras fazem parte da infância da maioria dos indivíduos. Mais do que diversão, elas podem propiciar aprendizados e experiências que vão além da imaginação. Ademais, pensando na construção da identidade cultural, essas atividades lúdicas são cruciais nessa identificação. Mas aí, antes de a gente aprofundar, a pergunta seria: mas qual a relação da cultura com jogos e brincadeiras? Antes de responder, eu quero saber se vocês conseguiram captar a mensagem dessa aula, que é o que? A gente compreender tanto o aspecto cultural, porque a gente vai falar da nossa identidade, quanto a compreensão dos jogos e brincadeiras. Para quem não lembra, a gente vai fazer essa recapitulação agora. Brincadeiras são atividades culturais, lúdicas, livres de regra. Jogo é toda e qualquer atividade em que existe a figura do jogador e regras que podem ser para ambiente restrito ou livre. E o mais importante aqui, quero que vocês lembrem-se: cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. Volta para mim e aí você vai entender o seguinte, isso aqui é só para recapitular. Brincadeira, atividade lúdica, diversão, descontração. Tranquilo? Livre. Estou livre na brincadeira. Jogos, eu tenho já um aspecto da regra. A regra já vai dizer, ó, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso, isso tem um efeito, isso tem uma consequência, a gente tem um objetivo, então o jogo ele é mais elaborado, é uma brincadeira evoluída, já é uma brincadeira com um pouco mais de consistência. Essa regra ela é fixa? Não, ela pode ser adaptada de acordo com a realidade ali da situação, de acordo com o conhecimento. E o conhecimento vai ser o quê? De acordo com a cultura. A cultura vai ser o quê? Essa troca de saberes entre aquele grupo que está vivenciando e experienciando aquela atividade. Vejo que a depender da cultura, o jogo pode mudar um pouco a característica, um pouco o direcionamento. Por exemplo, eu acho que vocês já ouviram uma atividade chamada Bets, que outros chamam de tackball, outros tackball, outros bola na lata. Não importa como é que vai mudando o nome, porque o que vai estar ali direcionando essas regras é justamente esse caráter cultural, que as experiências e as vivências daquele grupo vai fazendo indicativo de como aquilo vai funcionar. Tranquilo? Então, a gente fazendo essa recapitulação, compreendendo um pouco mais, a gente vai voltar agora a adentrar na identidade da nossa cultura, que é a cultura acriana. Vamos fazer uma compreensão rápida? Ó. O Acre e sua construção cultural. Com uma história cercada por invasões, revoluções e migrações, o estado do Acre possui em suas raízes a matriz indígena. Contudo, movidos pelo ciclo da borracha e outros fenômenos agrários, diversos grupos migraram para o estado. Nordestinos, paulistas, árabes, dentre outros, povoaram as terras do norte do país e foram construindo o que conhecemos como o nosso lar. Vamos à reflexão rápida? A gente consegue compreender que o Acre, ele não é ele é múltiplo. Múltiplo em quê? Múltiplo em cultura. Por quê? Porque recebeu diversas influências. A gente não tem uma matriz única. Inicialmente, indígena, como já foi mencionado, mas as várias situações, experienciações que foram acontecendo ao longo da história foi fazendo com que o caráter da identidade do Acre fosse se moldando. E ela é fixa, permanente? Não, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 100, 200 anos e a nossa identidade vai continuar se moldando e alterando de acordo com as influências das pessoas que vão passando a povoar o nosso estado. Então, de forma geral, a gente tem uma matriz, a gente tem uma identidade, mas que ela é múltipla, ela é diversa, porque ela faz parte dessas diversas construções, dessas diversas interações que a gente tivemos de diversas culturas. Conseguimos compreender isso? Então, não existe apenas uma cultura que estabeleça aquele direcionamento. A nossa cultura é ser diversa, tranquilo? Então, conseguindo compreender isso, a gente vai para as nossas práticas identitárias.
Compreendendo melhor acerca da construção da identidade regional, é possível observar práticas que fazem parte da cultura acreana. Sendo assim, temos como exemplo de atividades culturais o cabo de guerra, taquebol, nadar no rio, entre outras. Perguntaria para você, você gosta de brincar de quê? Pensem, vejam as imagens, vejam se vocês se identificam e aí vamos aqui pensar um pouquinho. Ah, professor, eu não brinco no rio não. Você não brinca no rio, tá tudo bem, mas é uma possibilidade porque a gente tem algumas regiões ribeirinhas e a realidade daquele grupo social é práticas na beira do rio, tranquilo e calmo. E outra possibilidade que acontece mais em tribos indígenas, aqui no Acre a gente tem grandes grupos indígenas e uma das principais práticas a ser desenvolvidas são disputas de cabo de guerra, tem arco e flecha, tudo bem, mas a dinâmica que a gente consegue até aproximar um pouco mais do contato coletivo social, que a gente consegue até trazer na escola, seria uma prática de cabo de guerra. Outra que já mencionei no início da aula seria o taquebol, que é dinâmica de rua e tudo mais, das experienciações. Ah, o taquebol vem da onde, professor? Se você for analisar rapidamente, pode ser uma influência americana, base no beisebol. A gente foi adaptando aquela prática esportiva como um caráter de jogo, porque a gente adaptou a dinâmica do beisebol para a nossa realidade. A gente não tinha aquela parte um pouco dos recursos materiais, porém, na nossa realidade, a gente foi ajustando e adequando para que aquela prática fosse possível. Veja que todas as coisas podem influenciar, as culturas elas influenciam, mas como ela vai ser desenvolvida, ela pode criar um novo caráter, tudo bem? E aí, com base nessa identificação, com base nessa associação das relações culturais diversas que a gente vai vivenciando, a gente vai se identificando e se definindo com base nisso. Tranquilo? Falei grego? Espero que não. Mas antes de a gente continuar, agora a gente vai adentrar num aspecto um pouco mais delicado, mas que é de relevante importância para o nosso aprendizado aqui, que é entender como as brincadeiras, os jogos, se relacionam no nosso contexto em um aspecto de gênero. Qual seria esse? Vamos lá, ó. Brincadeiras de meninos e meninas, né? Meninos versus meninas. De uma forma lúdica, o brincar é um reflexo das relações sociais. Sendo assim, é muito comum algumas brincadeiras serem rotuladas como de menino ou de menina. Contudo, sem limitar por questões culturais ultrapassadas, e impedir a evolução do ser. A reflexão que eu trago aqui para vocês é: por que a menina brinca de boneca e casinha e o menino brinca de soltar pipa? Pensem 5 segundinhos aí, que aí quando vocês pensam eu vou contextualizar tudo isso que eu falei. Vejo que as nossas influências culturais nos direcionam para as atividades que a gente vai desenvolver, com base nas experiências, nos conhecimentos, nos costumes, nas tradições, eu vou desenvolver determinadas atividades. Culturalmente, na nossa relação, as meninas normalmente brincam de boneca, os meninos soltam pipa, jogam bola, e a gente vai apenas desenvolvendo. Porém, as brincadeiras, elas de alguma forma, elas fazem um reflexo, como se elas estivessem fazendo um espelho de um retrato da realidade. Qual é o direcionamento? Qual é o indicativo daquela prática? Respondendo à reflexão, é o seguinte: por exemplo, o brincar de boneca para a menina é um indicativo de como vai ser o futuro dela, ou seja, desde criança ela é estimulada a desenvolver aquele aspecto do cuidar de casa, cuidar dos filhos, por isso que é estimulado esse desenho. Ah, professor, mas eu não quero, eu sou contra isso, direitos iguais, todo mundo cuidando das crianças, cuidando da casa. Justo, por isso que estigmatizar uma brincadeira como de menina ou de menino é limitar o aprendizado e o desenvolvimento de todos. Sabendo que todo mundo deve cuidar dos filhos, então, e o brincar é um reflexo da sociedade que vai estimular esse aprendizado, então todo mundo pode brincar de boneca, todo mundo pode brincar de casinha, porque ali vai ser um direcionamento para o aprendizado futuro. Ah, e por que os meninos soltam pipa? Porque a pipa faz referência ao voar. Voar faz referência a ser livre. E normalmente uma cultura patriarcal, em que o homem está acima de tudo, ele é estimulado a ser livre. Então, voe.
a dinâmica do voar, ser livre. E aí você vai dizer, que absurdo, eu nunca mais vou brincar, essa Anabelle é maldita. Não pense que o brincar ele é negativo, muito pelo contrário. Ele é uma prática de vivência que estimula o aprendizado. De forma geral, o que acontece é que as tradições e os indicativos e direcionamentos, eles podem ser limitantes. Porém, o que eu estou falando aqui é experiencie. Não existe essa dinâmica do ser para um ou ser para outro. Aqui o nosso objetivo é o aprendizado e a ampliação das percepções de conhecimento, entendendo que a cultura, sim, ela dá um indicativo, mas ela não é delimitante. Por quê? Porque as culturas, elas são múltiplas, diversas e podem ser uma influenciada por outra e construir uma nova identidade em que a gente possa se identificar de fato e dizer, ó, esse caminho aqui é o que eu mais me encontro, mas me reconheço. Tranquilo? Compreendendo essa parte, a gente consegue entender o finalzinho aqui da nossa aula. Ó. Brincadeiras culturais. Torna-se evidente, portanto, que nossa construção social está relacionada com as práticas que desenvolvemos no nosso cotidiano. Compreender nossa história é alicerçar a percepção que temos sobre o outro, sobre nós e sobre o mundo que nos cerca. Sendo assim, os jogos e brincadeiras no contexto regional nada mais são do que uma percepção da diversão acriana. Então, de forma geral, é isso que eu mencionei. Tudo que a gente vai vivenciando no nosso cotidiano, a gente de alguma forma vai deixar que isso influencie no nosso contexto da nossa vida normal, sem ser um aspecto brincar, seja um aspecto real. As práticas que eu vou desenvolvendo vão me direcionando. E aqui, como é o brincar, a gente só vai fazer essa reflexão sobre diversão, sobre ser livre para curtir e se divertir e tudo mais. E aprender, tranquilo? Então, já que a gente aprendeu, é hora de exercitar. Questão número 1. A cultura está imbrincada em nossas vidas, mas de forma simples, a cultura pode ser compreendida como, antes de continuar, imbricada, está inserida, está misturada, entrelaçada, tranquilo? Então vamos lá. Alternativa A, brincadeiras lúdicas sociais. Alternativa B, conjunto de conhecimentos de uma sociedade. Alternativa C, jogo adaptativo educacional. Alternativa D, prática lúdica educacional. Ai, professor, parece tudo um pouco certo, como é que eu vou conseguir compreender? Vamos à resposta certa? Conjunto de conhecimento de uma sociedade. É esse o objetivo principal da cultura, que é fazer essa relação, né, de conhecimentos de uma sociedade e fazer esses direcionamentos acerca dela. Mais uma questão? Mais uma questão. São exemplos de jogos e brincadeiras regionais com influência indígena. Vamos lá? Alternativa A, cabo de guerra e videogame. Alternativa B, pepeta e taquebol. Alternativa C, ciranda e cabo de guerra. Alternativa D, Free Fire e Minecraft. Professor, essa está um pouco difícil. Não. Vejam que uma das dinâmicas mais comuns, dança da chuva, se você pensar rápido aí, seria uma dinâmica de roda. Dinâmica de roda é o quê? Ciranda, cirandinha. E o cabo de guerra que a gente mencionou no começo da aula. Compreendendo isso, é hora de brincar. Pergunte aos seus avós do que eles brincavam, coloque em prática, vejam essas dinâmicas de tradição, faça essa troca. Além disso, acesse a plataforma Eduque para aprender mais e boa diversão. Nos vemos na próxima, vamos dar play na diversão, curtir e fazer essa experiência de brincar de boneca, soltar pipa, enfim, ser livre. Até lá!